Boa noite a todos. Iniciamos mais um trabalho importante na seara do bem, na busca pela evolução espiritual. E o trabalho desta noite estará baseado no livro Cifra de Luz, do Espírito de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E nós trataremos especificamente do capítulo 53, que é intitulado Confiando. E vamos iniciar então esse trabalho agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Estamos diante de Ti, Senhor, e aprendermos através de valores tão importantes que a doutrina nos oferece e nos apresenta, nos consolando, nos orientando e nos auxiliando na caminhada do bem. Pai, nos ajuda a lidar com os ensinamentos desta noite de uma maneira fraterna, acolhendo assim nas nossas atitudes, nos nossos hábitos, concretizando o Evangelho em nossas vidas. Que assim seja. Bom, então o capítulo desta noite realmente é algo de enorme importância para nós, porque ele vai tratar da base fundamental da prática do cristianismo, de todas as ideias que Jesus nos trouxe, das ideias que o Espiritismo nos traz, tão inovadoras e tão importantes para o nosso crescimento espiritual, que é a fé. A fé é um conceito, é uma acepção muito importante para todos os espíritas, para todos os seres humanos. A fé nos permite lidar melhor com a vida, nos permite atender melhor os propósitos que nós temos aqui na Terra. Porque sim, nós temos propósitos, nós devemos desenvolver propósitos, porque nada é por acaso. Porque se nós observarmos a vida de uma maneira espiritualizada, veremos como os eventos, como as situações, como as pessoas surgem em nossas vidas de uma maneira lógica, de uma maneira inteligente. Porque Deus é a inteligência suprema, o princípio de tudo. E esse axioma que está contido no Livro dos Espíritos é fundamental para entendermos a existência de Deus e desenvolvermos uma fé raciocinada, que é a fé proposta pelo Espiritismo. Primeiro vamos compreender que existe a fé dogmática, a fé que surge de uma verdade absoluta, que não se questiona, não se reflete sobre ela, simplesmente está num livro sagrado de uma determinada religião, porque inúmeras religiões têm livros sagrados, ou têm messias muito específicos, são várias no mundo inteiro. Então, estando contido ali no livro sagrado, é verdade, acabou, e o fiel deve simplesmente acreditar e aceitar da maneira como está escrito. E tudo depende de um livro físico, que pode eventualmente até se perder no tempo, guarda a fragilidade de tudo que é físico. Como Deus poderia confiar a algo material as suas leis? As leis de Deus, as leis de amor, de caridade, de compreensão, ficam muito mais seguras em outro lugar, no lugar indicado pelo Livro dos Espíritos, que é a consciência. A consciência dos espíritos não se desfaz. Ele encarna, desencarna e continua existindo a consciência. Em sua psique estão contidos os ditames, as normas, os valores éticos cristãos,
Ali o Espírito tem o norte, tem um caminho a seguir, de acordo com a caridade, o amor. Então, se esse planeta aqui se acabar, se todos os livros do planeta, inclusive os sagrados, se acabarem, a gente continua tendo acesso às leis de Deus. De que maneira? Recorrendo à nossa consciência. Mas aparentemente muitos espíritos, inclusive todos nós aqui na Terra, já que estamos em um grau evolutivo ainda bem primário, ainda relativo, estamos em processo de evolução, aparentemente a gente esquece, negligencia alguns valores, algumas leis de Deus. Mas elas não deixam de estar na nossa consciência. A gente frequentemente não sabe interpretar bem, a gente por falha, por fraqueza, não as aplica. Mas todos nós temos a capacidade de compreender as leis de Deus que estão escritas na nossa consciência. É como achar que só porque uma pessoa detém um livro de física quântica, ela necessariamente vai entender todo aquele livro, só porque ela comprou o livro, só porque está na biblioteca dela. Não, ela precisa estudar muito, ela vai precisar analisar o livro e compreendendo. Talvez uma leitura apenas não vai adiantar para compreender. A mesma coisa acontece com as leis de Deus em nossa consciência. Não é porque está na nossa biblioteca mental que a gente já entende esse livro, essas leis perfeitamente. Não. É uma caminhada para compreender. É um processo de aprendizado para decifrar os códigos, para decifrar as palavras. É bem verdade que Deus é simples, ele simplifica as coisas para os seus filhos. Não precisa ser um grande intelectual para entender as leis de Deus. Mas, por que é simples? Porque do ponto de vista intelectual, ele é simples. Mas, para interpretar a lei de Deus, a gente precisa de uma coisa que não é simplesmente intelectualidade, é o sentimento. E muita gente intelectual não desenvolveu o sentimento suficiente para interpretar tão bem quanto ele interpreta um livro de física quântica, por exemplo. E outras pessoas muito simples, sem tanta formação educacional, aquela educação formal, conseguem compreender a lei de Deus muito melhor do que outrem. Por quê? Porque desenvolveu melhor os sentimentos. O sentimento principal para interpretar a lei de Deus é se colocar no lugar do outro. É a compaixão, é a empatia, é pensar se eu gostaria que o outro fizesse aquilo que eu pretendo fazer. Porque se eu não gostar daquilo que eu pretendo fazer, então eu já deixo de fazer. Para não fazer o outro que eu não quero que o outro faça comigo. Desta maneira, o espírito interpreta melhor as leis de Deus e evolui, progride. Quem melhor interpreta a lei de Deus está mais evoluído. Quem pior interpreta a lei de Deus está moralmente, espiritualmente ainda menos evoluído. Está no processo ainda um pouco abaixo, mas todos estão caminhando no progresso. Essa certeza da caminhada do progresso é dada pela fé. Porque Deus existe. Nada que é inteligente no universo, e eu me refiro ao universo, não só o universo do ponto de vista material, mas também imaterial, transcendente, espiritual. Nada do que existe no universo, existe sem que Deus tenha participação e criação. E como nós podemos ter certeza disso? A resposta está no Livro dos Espíritos. Nada inteligente pode ser gerado pelo acaso. Tudo que é lógico, tudo que é inteligente só pode ser gerado por algo inteligente. Só pode ser criado por algo inteligente ou alguém inteligente.
Essa é a única hipótese possível. Ninguém... Se a gente observar, o universo está aí, com inúmeros elementos químicos e materiais diversos. Mas alguém vê um celular, um relógio surgir do acaso, simplesmente a gente esperando anos e anos e anos, quando se vê o acaso ali se reuniu e reuniu os elementos e simplesmente surge algo lógico, algo inteligente, como um computador, como um relógio que tem os ponteiros e os ponteiros têm que se movimentar de uma maneira lógica para que tenha aquele sentido do relógio e de contar o tempo. Alguém já viu isso acontecer? Claro que não. Para o relógio existir, para o computador existir, foi necessário, que são coisas que são lógicas e inteligentes, foi necessário que o homem criasse. Foi necessário que o homem trabalhasse nisso. Por quê? Porque o homem é inteligente. Só ele consegue reunir elementos diversos da natureza. Está tudo aí à disposição. Mas só ele consegue pegar esses elementos e dar um fim lógico àquilo. Bom, se algo inteligente, lógico, só existe se um outro ser inteligente existir para criá-lo, a conclusão tem de existir um princípio inteligente. A prova de que Deus existe está aí, muito claramente. E nós somos uma dessas provas. Porque para nós inteligentes existirmos, é necessário que Deus tenha nos criado. De que maneira, os pormenores dessa criação, de que maneira essa criação aconteceu, isso nós não temos acesso, ainda é um mistério. A teoria que explica de maneira um pouco mais plausível essa criação, a formação dos seres, das espécies, o evolucionismo, né? A teoria da evolução das espécies, que não é 100% comprovada. Ninguém testemunhou inúmeros eventos que são narrados pela teoria da evolução, mas é a teoria mais plausível. Isso nega a existência de Deus? Claro que não. Primeiro porque a teoria ela é plausível. A ciência vem sempre analisando, refletindo, refutando alguns pontos, ratificando outros. E assim caminha a ciência. Ela é fundamental para todos nós. Que bom que existe ciência também. Ela presta um serviço muito importante. Mas quando ela estabelece essa teoria, ela não está negando a existência de Deus. Se a teoria estiver toda correta, ela está simplesmente demonstrando parte do processo que Deus pensou como ser inteligente, o primeiro ser inteligente do universo, o processo que ele pensou, arquitetou, idealizou, de que maneira ia acontecer. Não necessariamente ele ia colocar a mão na massa e a teoria da evolução ia identificar a mão dele ali fazendo. Não necessariamente. Mas o fato é que Deus existe. E o fato de Deus existir e toda a concepção sobre ele permite que a sociedade, que a humanidade evolua. E, por regra, historicamente, as sociedades são religiosas. Elas têm uma relação com o divino. E que bom que é assim. No seguinte aspecto, isso permite que a humanidade progrida, tenha propósitos, tenha conforto, no sentido de não perder a fé na vida, na caminhada, não acreditar que... porque sem Deus, tudo perde sentido. Depois do desencarne, tudo se acaba. Isso é sem sentido. E a acepção de Deus, o conceito de Deus, no sentido de ser o amor,
como Jesus ensina, é importante porque a gente percebe que ele não nos criaria fadados ao fracasso. Muito pelo contrário. Ele nos cria inexoravelmente destinados ao progresso, à evolução, à felicidade. Porque um ser de amor dessa magnitude jamais criaria. As suas criaturas, ela jamais criaria filhos fadados ao insucesso e à infelicidade. Ele quer que eles progridam, que eles sejam felizes, porque ele os ama. Isso nos conforta, nos dá força para seguir em frente, para saber a importância de cuidar do outro, que o sentido da vida é auxiliar o próximo. Entendendo que se as coisas não estão bem agora, que a gente está passando uma fase difícil, passa alguns meses aí com as coisas bem difíceis, seja o que for, doenças, dificuldades financeiras, profissionais, problemas de relacionamento, por exemplo, enfim, inúmeras situações, a gente pode sempre lembrar: eu estou passando por isso, mas isso vai passar. Por quê? Deus não me fez fadado a viver isso para sempre. Isso dá um conforto e dá força para seguir em frente. E a gente tem de ter essa confiança de que o melhor vai acontecer porque Deus cuida de nós. Essa é a grande lição da fé. Ela nos fortalece, nos permite realizar o impossível. Os milagres deixam de existir no sentido da palavra, porque tudo se torna possível. Tudo se torna possível, tudo se torna alcançável. E o capítulo do livro Cifra de Luz vem nos convidar a fazer justamente isso, desenvolver essa confiança. Essa confiança que nós vemos frequentemente e que ele cita quando a gente pega um automóvel e vai para uma viagem, a gente está confiando no automóvel, a gente está confiando na empresa que produziu o automóvel, no engenheiro que projetou o automóvel. A gente acreditou que a gente vai em segurança. Até por isso a gente embarca no carro e vai. E sai aí pela estrada. Porque a gente tem essa confiança numa empresa, em um engenheiro, por que não tem Deus? Já que ele é tão maior, tão mais inteligente, tão mais importante em nossas vidas. A lição é exatamente fazer isso. Na verdade, fazer muito mais até. Ter uma confiança ainda mais forte em Deus. No momento de desespero, de dificuldade, a gente saber que o caminho, que a gente vai conseguir chegar ao destino. Mesmo que alguns obstáculos aconteçam. A gente vai conseguir chegar. O capítulo cita vacinas, cita a escola, a televisão, o foguete que permite que o homem mapeie o universo e consiga ir além, né, dos limites da Terra. O homem entra ali naquele foguete, é um risco enorme a vida dele entrar naquele foguete e partir para o espaço. E ainda assim ele vai, porque ele está confiando na equipe que produziu o foguete. Quando a gente toma uma vacina, a gente está confiando na equipe que produziu, porque a gente confia no respaldo científico legal daquela vacina, daqueles profissionais, os médicos que têm um nome a zelar e por isso fazem o melhor que podem, além também do dever de servir que muitos desenvolvem, do saber que é importante trabalhar em prol da sociedade e da erradicação de doenças. A televisão que leva informação para o mundo inteiro e que foi desenvolvida pelo homem, que a gente confia que vai funcionar, que aquela informação ali é importante. Enfim, da mesma maneira que a gente coloca os nossos filhos em escolas e confia os nossos filhos àquela escola, ao professor, confiando que o professor vai buscar a melhor educação possível, que ele vai estar em segurança.
se a gente confia em tudo isso que é material, a gente é capaz de confiar em Deus, que é muito maior, muito mais importante que tudo isso. E é essa a grande lição que o capítulo nos traz. Então, eu convido a todos e participo também desse exercício de reflexão. É importante que a gente reflita, fortaleça a nossa fé. Porque quando a gente fortalece a nossa fé, a gente se fortalece e consegue vencer os desafios da vida. Vencer os desafios da vida é fundamental para ser feliz. Porque a verdadeira felicidade não está aqui. Aqui você pode experimentar algumas experiências prazerosas, alegres, mas na prática a verdadeira felicidade está perto de Deus. Um lugar que a gente tem necessidades fisiológicas, precisa comer, algo material, dormir, enfim, todas essas limitações materiais que nós vivemos, toda essa escassez de recursos, de energia, tudo isso demonstra que a felicidade não deve ser buscada aqui. Eu sei que muita gente não percebe isso, que busca a felicidade em um iate, em um carro, em uma viagem, em uma mansão. É um equívoco, né? É um equívoco cometido. E cabe a nós refletir sobre isso e tentar quebrar essa lógica, que é uma lógica que só gera infelicidade, porque não importa conseguir o tão sonhado carro, ou a tão sonhada profissão, ou a tão sonhada formatura, o que quer que seja, vai ser uma felicidade ali efêmera, rápida, vai durar alguns dias talvez, depois passa, outros desafios virão. A verdadeira felicidade vem com o progresso espiritual, com a evolução, porque ali sim você sabe de onde você veio, você sabe para onde você vai, você sabe onde você está, você sente paz de espírito, você se sente resolvido com relação a todo o mal que você eventualmente já fez, você já se sente resolvido no sentido de saber que precisa auxiliar a comunidade que está à sua volta a também evoluir. Aí está a verdadeira felicidade e que todos nós devemos buscar. Então, com essa reflexão, eu encerro o trabalho desta noite, agradecendo a Deus pela oportunidade de refletirmos e aprendermos tanto. Muito obrigado, Senhor, e nos inspira a vivenciar todos os valores que Jesus nos legou. Que assim seja.